Estamos de volta aí, professor Fabiano Machado, trabalhando com vocês classes gramaticais. Hoje nós iremos ver adjetivo. Nós já vimos substantivo, adjetivo agora. Vamos lá. O que nós iremos trabalhar no adjetivo? A sua situação onde ele é empregado, gênero, número, grau e as suas principais recorrências. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos ver, dentro da morfologia, das classes gramaticais, nós vamos ver o adjetivo. Nós já vimos o substantivo na aula passada, hoje, adjetivo. O que eu tenho que prestar atenção aqui na colocação do meu adjetivo? O conceito dele. A palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo, ou qualquer palavra com valor de substantivo. Show de bola, é o que nós sempre falamos. Viver é perigoso. Ela é uma mulher honesta. Então, o perigoso e o honesta vai estar adjetivando quem? O seu substantivo. Tá? O perigoso, o viver. E aqui o honesta, a mulher. Tá? Então, as classes gramaticais modificadas por um adjetivo são o substantivo normalmente, o pronome, o numeral e qualquer palavra de valor substantivo. Verbo no infinitivo, por exemplo. Até uma oração substantiva. Isso aí nós vamos ver mais adiante. Tá? Um exemplo ali, ó, Rocha Lima e Celso Cunha eram excelentes. Então, esse excelentes refere-se aos dois. Eles eram excelentes. Show de bola. O excelente se referindo ao eles. E os outros exemplos trabalham com isso também. Tipo, os dois eram excelentes. Já é um numeral, um pronome. Tá? Então, eu trabalho dessa forma com o meu adjetivo. A classificação dele, ela é muito parecida com a minha classificação do meu substantivo. Classificação simples, apresenta só um núcleo. Momento inesquecível, alimento dietético, é só um núcleo para representar esse meu adjetivo. Já o composto, ele vai apresentar mais de um radical como núcleo. Tipo, acordo luso-brasileiro, tá? O luso português, de Portugal, e causas político-econômicas, duas situações ali para ter um adjetivo. Vamos lá, eu tenho também primitivo e derivado. Tá? O primitivo ele não provém de outra palavra da língua portuguesa, tipo camisa verde. Verde é o primitivo. Homem leal. Leal é do primitivo. Já os derivados eles vão provim de outra palavra da língua portuguesa. Camisa esverdeada, ela vem do verde. Homem desleal, vem de leal. Planície amazônica, vem da Amazônia. Então, há essa derivação. Vamos lá. Adjetivos pátrios, isso aqui é importante. São os adjetivos que se referem a países, continentes, cidades, regiões, exprimindo nacionalidade ou origem do ser. O caso, quem é do Acre é acreano. Quem é de Rio Branco é rio-branquense. Quem é da Bahia é baiano. Quem é de Salvador é salvadorense ou soteropolitano. Quem é de São Paulo, no estado, é paulista. Quem é de São Paulo, capital, é paulistano. Quem é do Rio de Janeiro, estado, é fluminense. Quem é do Rio de Janeiro, capital, é carioca. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, é Rio Grandense do Sul, ou gaúcho. Tá? Ou sul-rio-grandense. Quem é de Porto Alegre, capital, é porto-alegrense, e assim por diante. Esses são nossos adjetivos pátrios. Tá? Mas eu também tenho os adjetivos pátrios compostos, tá? Muitas vezes eles são compostos por adjetivos pátrios, onde eu vou unir duas ou mais nacionalidades ali dentro, tá? E eles vão assumir sua forma reduzida e erudita, tá? Com exceção do último adjetivo, que se representará em sua forma normal. Por exemplo, eu vou dizer que houve um acordo entre França, Itália e Brasil. É um acordo franco-ítalo-brasileiro. Então, o último sempre vai ser normal. Os outros dois, eu vou ter uma forma reduzida ou erudita dele. O que é isso? Vamos lá. O afro vem dessa forma reduzida ou erudita. O afro vem do africano, o anglo, inglês, o austro, austríaco e assim vai todos os que eu coloquei aqui como exemplo. Tá? Locução adjetiva é o agrupamento de duas ou mais palavras que, ao modificar o substantivo ou o pronome substantivo, ele exerce o papel próprio de adjetivo. Em geral, a locução adjetiva ela vai resultar do encontro de uma preposição e um substantivo ou preposição e advérbio. Vamos lá, um exemplo disso. Um presente de rei é um presente régio. Confiança sem limite, confiança ilimitada.
pescoço de touro, pescoço taurino, homem de coragem, homem corajoso. Então isso aqui que é a minha locução adjetiva, o de rei, régio, sem limite, ilimitado, quando eu transformo duas palavras em uma só. Mas existem locuções adjetivas que eu não tenho um adjetivo equivalente, tá? Tipo árvore sem flor, não tenho. Instrumento de sopro, não tenho. Caixa de papelão, também não tenho. Então eu tenho que usar essa minha locução adjetiva. Aqui eu coloquei para vocês algumas locuções adjetivas que equivalem a adjetivos eruditos. Só que eu tenho muitos. Eu colocaria aqui, daria mais ou menos uns 10 slides só desse tipo de locução adjetiva. Quem tiver interessado, me chama em inbox que eu passo para vocês. Tipo, de abdômen, abdominal, de abelha, apícola, de éter, etéreo, de outono, outonal, e já caiu nas provas da SpaceX, da AFA, esse tipo de locução adjetiva. Flexão de gênero. A flexão de gênero ela é muito parecida com o meu substantivo, tá? O que eu tenho que cuidar? Os adjetivos podem ser de gênero masculino ou feminino, aluno atento, aluna atenta, dependendo da forma que assume, tá? E os adjetivos eles vão se classificar em uniforme e biformes. Como assim? Uniformes, eles vão apresentar uma forma só para os dois gêneros, para o masculino e feminino. Homem inteligente, mulher inteligente, aluno feliz, aluna feliz. Os biformes, ele possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Homem magro, mulher magra, aluno estudioso, aluna estudiosa. Flexão de número. Os adjetivos simples seguem a mesma regra da flexão numérica dos substantivos. Acrescenta-se o S, tá? Cruz, cruz, gentil, gentis, eu tenho que ver aquela minha classificação, essas mudanças que ocorrem. Útil, úteis, então eles têm essa flexão aí igual aos substantivos. Já o meu plural dos adjetivos compostos, a regra geral deles é o seguinte: nos adjetivos compostos, somente o último elemento varia, tanto em gênero quanto em número. Acordo luso-franco-brasileiro. Acordos luso-franco-brasileiros. Camisa verde clara. Camisas verde claras. Sapato marrom escuro. Sapatos marrom escuro. Somente o segundo elemento tem variação, tá, para o plural. O substantivo vai seguir o plural dele. Eu tenho algumas exceções. Agora aqui que vai a dica do gordo. Se o último elemento for um substantivo, o adjetivo composto mantém o plural a mesma forma do singular. Tipo, camisa verde abacate. Eu tenho aquele composto, tá? Então, eu tento colocar aqui a palavra da cor. Camisas da cor verde abacate. Então, ele fica no singular. Sapato marrom café. Sapatos da cor marrom café. Os adjetivos compostos azul marinho e azul celeste são invariáveis, eles vão continuar. Somente o seu substantivo vai para o plural. Blusa azul marinho, blusas azul marinho. No adjetivo composto surdo e mudo, ambos os elementos variam tanto em gênero quanto em número. Menino surdo mudo, meninos surdo mudos. Menina surda muda, meninas surdas mudas. Vamos lá agora. Quanto ao seu grau, tá? O que eu tenho que cuidar? Ele vai ter o seu grau, tá? Aumentativo ou diminutivo. Aqui o adjetivo apresenta o grau comparativo e o grau superlativo, tá? No grau comparativo, a qualidade expressa pelo adjetivo estabelece uma comparação entre os dois seres, ou dois aspectos do mesmo ser, entenderam? Eu vou estar analisando dois seres. No grau superlativo, a qualidade expressa pelo adjetivo apresenta-se amplificada. Vamos ver isso aí, então. No grau comparativo, eu tenho de superioridade, mais que a árvore é mais alta que a igreja. Eu tenho dois elementos que eu estou comparando, a árvore e a igreja. Então, superioridade, a árvore é mais alta que a igreja. De igualdade, a árvore é tão alta quanto a igreja, é o tão quanto, o como, tá? E de inferioridade, menos que, a árvore é menos alta que a igreja, então eu tenho que ter esses dois elementos para serem comparados.
Os adjetivos bom, mal, ruim, grande, pequeno só têm forma sintética: melhor, pior, maior, menor, no grau comparativo de superioridade. Português é mais bom que matemática, é errado. Português é melhor que matemática, que é o correto. Porém, em comparações feitas entre duas qualidades do mesmo ser, deve-se usar as formas analíticas: mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Edmundo foi condenado de novo, mas ele é mais boa pessoa do que má. Minha casa é mais grande que confortável. O grau superlativo, ele indica que uma característica é atribuída em máxima intensidade ao substantivo. Ele vai subdividir-se em absoluto sintético, adjetivo mais sufixo, né? A árvore era altíssima. Já eu tenho também o absoluto analítico, muito mais o adjetivo. A árvore era muito alta. Vocês viram aqui, eu tenho duas palavras representando o adjetivo. Lá em cima eu tenho o uso do sufixo, é uma só. Os adjetivos bom, mal, ruim, grande e pequeno apresentam as seguintes formas no grau superlativo absoluto sintético, respectivamente: ótimo, boníssimo; péssimo, malíssimo; máximo, grandíssimo; mínimo, pequeníssimo. Então eu tenho que saber fazer essas divisões aí. Na gradação sintética, os adjetivos mudam de forma. Os terminados em a, e e o perdem tais vogais e acrescenta-se o o. O-íssimo, secreto, secretíssima, secretíssimo, quente, quentíssimo. Os terminados em io perdem a vogal e acrescentam o íssimo, seríssimo, precaríssimo, necessaríssimo, tá? Friíssimo. Alguns gramáticos, como o Bechara, Celso de Cunha, dizem que há algumas formas atuais, como seríssimo, precaríssimo e necessaríssimo, são populares, tá? Os terminados em eio perdem as duas últimas vogais e acrescentam-se o íssimo, cheíssimo, alheíssimo. O exceção é o feíssimo ou feíssimo, tá? Os terminados em vel mudam para bil e acrescentam-se o íssimo, notabilíssimo, amabilíssimo, mobilíssimo, tá? Terminados em z muda-se para c e acrescenta-se o íssimo, ferocíssimo. Os terminados em m e ão passam a terminar em níssimo, comuníssimo, vaníssimo. Alguns terminados em co e go podem terminar em quíssimo, tá? E é quíssimo por acomodação fonética, fraquíssimo, riquíssimo, amarguíssimo. Comumente os terminados em il recebem imo, agílimo, dificílimo. Os terminados em ro e re mudam para a antiga forma latina e recebem rimo, aspérrimo, de áspero, misérrimo, de mísero. Tá? Aqui nós vamos ver algumas formas superlativas sintéticas de alguns adjetivos. A primeira forma é erudita, né, a latina antiga, e a segunda é vernácula, atual, tá? Sempre terminada em íssimo, alto, supremo, sumo ou altíssimo. Isso aqui é mais para conhecimento de vocês, para vocês terem uma ideia de como é formado esses graus, ok? Nunca os adjetivos são terminados em éssimos ou císsimos, como a gente escuta por aí. Home elangantésimo, termo caréssimo, tá? Então essas formas estão erradas. Certos adjetivos não mudam de grau, ou seja, mantém seu grau normal devido à sua significação. Imenso, enorme, fabuloso, intenso. Eles já estão nessa forma deles, tá? Grau relativo. Relativo eu tenho situações de superioridade e de inferioridade. Tipo, enaltecimento da qualidade de um ser entre outros seres, por meio da construção, ou mais, adjetivo e dentre. Então, eu vou estar comparando somente uma coisa entre todas. Essa árvore é a mais alta da praça. Eu estou comparando com toda a relação da praça, tá? Inferioridade é a desvalorização, a minimização da qualidade, tá? Essa árvore é a menos verde da praça. Os adjetivos bom, mal e ruim, grande e pequeno apresentam as seguintes formas no grau superlativo relativo de superioridade: ou A melhor ou A pior, ou A maior ou A menor,
algumas situações aqui que eu tenho que cuidar. Ponderando que o adjetivo serve para caracterizar um substantivo, devemos considerar alguns aspectos que podem mudar sua semântica ou sua função. A sua posição. Muitas vezes, ao mudarmos o adjetivo de posição em relação ao substantivo, ao que ele está se referindo, nós mudamos também o sentido da expressão ou da frase em questão. Olha só, visitarei um velho amigo. Visitarei um velho amigo. Visitarei um amigo velho. Olha o sentido do adjetivo, a mudança. Um velho amigo é um amigo de longa data. Já visitarei um amigo velho, quer dizer que eu visitarei um amigo idoso, tá? O uso como substantivo, algumas palavras que primordialmente são adjetivos também podem assumir outros papéis dentro do período, como de substantivo, por exemplo, modificando o sentido da oração. Meu amigo é rico. Precisamos tirar dos ricos para dar aos pobres. Já mudou. Lá, meu amigo é rico, ele é um adjetivo. Aqui embaixo, precisamos tirar dos ricos para dar aos pobres. Entendeu? Aqui ele já virou o quê? Um objeto, está complementando. Emprego como advérbio. Isso aqui é interessante. Muitas vezes os adjetivos podem acompanhar o verbo e indicar circunstâncias de ação, adquirindo a função de advérbio. Ele é alto, é adjetivo. Ele falou bastante alto, já mudou. Esse alto já é um advérbio. Dentro da sintaxe, o adjetivo vai poder exercer as seguintes funções sintáticas: de adjunto adnominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Espero vocês aí para a próxima aula, onde nós veremos... Terminamos aqui nossa aula sobre adjetivos, tá? Vimos todas as suas ocorrências, como ele pode ser empregado. Isso aí é interessante e tem caído muito nos concursos, ok? Aula que vem nós vamos trabalhar artigo, tá? Aguardo vocês lá, deixe seu like, se inscreva no canal aí. Um beijo do gordo para vocês. Show!